gostaria de comentar são os sinais de mão. No vídeo falando sobre Naruto eu cito isso, mas aqui eu irei novamente explicar as origens. Cada expansão de domínio na série tem um formato de mão diferente. Esse sinal é chamado de mudra, e cada um deles, quando analisados em suas origens, conversam com as características ou habilidades dos personagens. Começando com Sukuna. O sinal de Sukuna é uma referência a Ema, o muito conhecido por vocês, Rei do Inferno. Esse é o mais fácil porque Ema, ou Ema-Daioh, como conhecemos em outros animes como Dragon Ball, é uma das divindades mais conhecidas do Oriente para nós do Ocidente, por conta da enorme variedade de casos famosos em que seu nome é usado. Como já citado por mim, temos Dragon Ball, mas também tem One Piece, a Katana do Zoro, por exemplo, se chama Ema, em Yu Yu Hakusho existe um personagem chamado Ema, que também é uma referência a esse deus, Yakuza, Bleach, até Naruto também usam referências ao mesmo deus. Ema, em sua versão original, Yama, era originalmente um humano, e a mesma coisa vale para o personagem também tem o Yama, né? Vou voltar aqui. Também existe o Yama que segura a roda do Sansara, né? Ou eu tô confundindo? É. É um Rakshasa vermelho, Lorde da Morte. É esse bicho aqui, ó. O Ema-Daioh aí. Que também é conhecido como Yama. Lorde da Morte. Depois é legal a gente ler sobre ele, falar sobre isso. Sua versão original, Yama, era originalmente um humano, e a mesma coisa vale para o personagem do Sukuna. Inclusive, o personagem do Sukuna não veio do nada. Ele é descrito pela primeira vez em Nihon Shoki, um livro japonês que é conhecido como a história oficial mais antiga do Japão. Isso. No livro, ele foi descrito como um homem de força desumana com a cabeça de 2 faces e um total de 8 membros, 4 braços e 4 pernas, respectivamente, que serviam a cada face, empunhando arcos e... O Nihon Shoki, ele é tipo... Ele conta a história da criação do mundo, se eu não me engano. Ou é o Kojiki? Esse é lenda mitológica, tal, compilado, imperador, parará. Cadê a versão? A versão em português tá ótima dessa página. Parabéns. Pronto. É melhor. Qual que conta a... Aqui, ó, começa com a criação do Japão e tal. Fala das divindades e tal. É tipo... É uma mistura de ficção com religião, com a Bíblia deles. É uma loucura. Espadas, ele aterrorizou vila após vila na antiga Hida, até que um bravo comandante militar... Não tem o Digimon baseado no Sukuna, não. Tem o Azuramon. O Azuramon baseado no Azura. O Sukuna provavelmente é inspirado nos Azuras, que são uma das raças que vive em um dos mundos do Sansara, que são os Quincy's em Bleach. Despachado pela corte imperial chamado Takefura, respectivamente, que serviam a cada face. Empunhando arcos e espadas, ele aterrorizou vila após vila na antiga Hida, até que um bravo comandante militar despachado pela corte imperial chamado Takefuru Kuma no Mikoto o derrotou e expulsou de Hida. O símbolo de Megumi é uma referência a Yakusho Nyorai Rin, ou também conhecido como Buda da Medicina. Aqui, a referência está em um dos Shikigamis de Megumi, porque o Buda da Medicina era protegido por 12 generais celestiais, sendo um deles o chamado Mahoraga, ou Makura. Curiosamente, a contraparte da divindade de Makura no Japão é Daito Myoun, um dos 5 grandes reis da sabedoria, cujo nome em sânscrito é Yamantaka. Yamantaka significa aquele que mata o deus da morte, Yama. Yama, como dito anteriormente no vídeo, também é conhecido como Ema, e se você se lembra, qual era o personagem que tinha a expansão de domínio associada a Ema? Pois é, Sukuna, que no mangá também é quem luta contra uma... É louco que pra gente isso é tipo, caralho, que foda. Pro japonês é tipo, é o Thor, né? Tá ligado? Nesse sentido, é comum pra eles. É tipo, história de Niná, coisa que a avó conta, que ele aprendeu na escola. Então... Gente, porra, o vídeo é sobre isso. Quem não tá preparado pro spoiler, porra, só escuta... nem dá pra escutar, né? Volta daqui 13 minutos. Tá ligado? Pro japonês isso é o padrão da cultura deles. Pra gente, tipo, caralho, os caras são muito foda. Olha essas referências. O Gege tá tipo, tá ligado? Minha avó me contava isso, era muito louco. Mahoraga, um prenunciozinho do autor indicando que o Megumi será quem vai derrotar Sukuna no futuro usando esse Shikigami? Impossível dizer no momento. Mas toda a tradição aqui apenas adiciona mais a conexão que já é muito forte entre Sukuna e o Megumi Fushiguro. Tenta contar a lenda da mula sem cabeça pro japonês. Pô, ia ser doido, né? Cara, imagina falar pro Saci pro japonês do Saci, os caras iam ficar loucos. E pra quem acompanha o mangá, sabe que essa conexão é bem forte.
Aproveitando que eu tô falando do Mahoraga, vamos dissecar a criatura como um todo. Apesar do nome em português ter sido traduzido como Divino General Imoral da Espada de 8 Cabos Mahoraga, eu vou me ater ao nome em inglês da criatura, que é Eight-Handed Sword Divergent Scylla Divine General Mahoraga. Começando do começo, o nome da criatura começa com Espada de 8 Cabos. Essa é uma referência a um dos 10 tesouros sagrados. Como o próprio nome diz, eles são tesouros que, como descritos no Sendaku Honji, foram passados do Ancestral Celestial para Nigihai no Mikoto. Lembrando, esse vídeo tá cheio de pronúncia errada, mas o nome está aparecendo na tela. A espada se chama Yatsuka no Tsurugi, e é dela que vem a primeira parte do nome do Shikigami. Antes de continuar a falar sobre o nome da criatura, precisamos observar o visual dela. Essa roda na Japoneses vendo um mangá brasileiro. Nossa, que interessante esse saci. Brasileiros vendo esse mesmo mangá. Olha lá o aleijado do sítio do Pica-Pau Amarelo. É exatamente assim. É exatamente assim. Perfeita comparação, cara. Perfeita comparação. A cabeça do Mahoraga não é à toa. Ela é o Dharma Chakra, é a roda da lei e da ordem cósmica, o símbolo mais antigo do budismo. A quantidade de raios ajuda a definir o que a roda significa. Essa que eu citei, de 8 raios, chamada Dharma Chakra, se representa o caminho óctuple. O caminho óctuple consiste em a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a consciência correta e a concentração correta. A roda, como o próprio Sukuna fala, representa a harmonia e completude, e ele até cria conexões entre a roda e os 10 tesouros sagrados. Mas voltando. Divergente Scylla. Scylla é o conceito budista que se concentra na moralidade. Ele fala sobre um meio de vida correto. Lembra do caminho óctuplo? Pois é. Então, o que divergente indica? Divergente significa afastar-se do caminho. Se juntarmos os dois nomes, então temos que Divergente Scylla fala sobre algum corpo que não seguiu Scylla. Scylla tem 10 condições que se deve seguir, sendo a primeira e principal não tirar uma vida. Levando em conta que Mahoraga já deve ter sido usado como arma muitas vezes, não é difícil imaginar que ele ao menos já matou uma pessoa, por isso ele seria divergente. E a parte Divino General Mahoraga já foi explicada algumas vezes no vídeo, se refere a um dos guardas do Buda da medicina. Temos uma volta ele completa explicou, mas ele não comentou, né? Porque existe uma hierarquia do céu, né? Isso em várias religiões, é bem interessante. Heaven. A mitologia chinesa. Porra, tem muita coisa, cara. Cadê? Putz, vai ser foda de achar. Na mitologia chinesa, por consequência, nas demais mitologias asiáticas, você tem uma série de categorias para as divindades. E elas são bem divididas, inclusive, nas três grandes religiões asiáticas, que é o budismo, o taoísmo e o confucionismo. Por mais que o confucionismo não seja uma religião e tal, você entendeu? Isso é considerado um dos 3 grandes. Ô, Eli Meira, obrigado demais pelo seu Prime, mano. Tamo junto, valeu pelo seu apoio. Então você tem você pegar, né? Quem que é o Oda Nobunaga? É o 11º imperador demoníaco do céu, tá ligado? Você tem um monte de títulos assim. E por que esses títulos existem? Eu não vou lembrar exatamente o que eu posso falar. Mas eu sei que no caminho da ficção wuxia, as pessoas atingem a imortalidade e a elevação. Então você pode elevar-se na hierarquia do céu conforme o tempo passa, mesmo que você esteja morto. Qual que é o... God of War, China. Qual que é o nome do deus da guerra do chinês? É o Liu Wei? Guan Yu. O Guan Yu era uma figura histórica, ele existiu. E ele morreu, e durante os governos chineses, conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando promoções. O Guan Yu foi ganhando promoções na hierarquia do céu até se tornar um deus maior. E é engraçado ver a cronologia disso quando você pega os registros que, tipo, de tantas em tantas gerações ia um oficial do governo chinês e falava, não, o Guan Yu já deve ter feito muita coisa no céu. E aumentava a hierarquia dele. Enfim, obviamente que não era exatamente assim, você está fazendo uma brincadeira. Mas tem muita coisa interessante pra gente, né, bem diferente. E você consegue ascender na hierarquia divina asiática. Narras, vamos criar um shonen de sacis capoeiristas.
Imagine as lutas cada chute uma voadora. Mano, ia ficar muito repetitivo, né? Toda página ia ser os caras chutando, pô. Mas. Obrigado pela doação, mano. Mas o. Enfim. E isso se dá também por quê? Dependendo da fonte de ficção que você pega pra ler das histórias, você vai ver que a hierarquia muda um pouco. Não os títulos, mas quem tá acima. Se você pegar o conto principal da Jornada pro Oeste, você percebe que o escritor ele é mais budista do que confucionista e taoísta. Porque acima de todos os deuses taoístas está Buda. E aí isso varia dependendo do escritor que você está pegando, da história que você está analisando, do conto e tal. Cada um está tentando puxar a sardinha para o próprio lado, por assim dizer. Então existe um conflito indireto entre essas três perspectivas que ficam tentando ganhar cada vez mais espaço. Durante a história da China, você vê as que sobem e descem em popularidade, as famílias reais que valorizam uma ou outra por causa de uma característica que é positiva para eles se perpetuarem no poder, e por aí vai. É bem interessante. Megumi, mas ainda falta um personagem muito importante, Satoru Gojo. Ele não só é uma espécie de Buda no universo de Jujutsu por ter alcançado uma iluminação, entre aspas, como desde seu nascimento era referência, como aquela que faz a balança do mundo Sakurai, blá blá blá. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente no vídeo, enfim. O selo de mão que Gojo faz em sua expansão de domínio é um mudra associado a Teishakuten, ou Sakra. Sakra em sânscrito significa poderoso, mas Sakra também é conhecido com outro nome, Indra. Indra é o rei dos deuses na mitologia hindu. Ele é a versão hindu basicamente ali do Zeus, Júpiter ou Thor nas mitologias europeias. Deus do trovão, chuva, tempestade e também da guerra. Ele é celebrado como o deus herói que derrotou um símbolo do grande mal, o Asura Vrita. A palavra Asura significa antideus. Indra também ajudou Arjuna, que é o principal... Lembrando, os Asuras, eles são seres do mundo dos Asuras que estão constantemente lutando entre si contra outras raças, principalmente com os Devas. O herói do épico Mahabharata, considerado o maior poema épico já escrito, maior não em importância e relevância, mas em tamanho mesmo. Essas referências são bem claras no personagem do Gojo, já que ele é o homem mais forte de Jujutsu Kaisen, pelo menos até o momento. Mas, curiosamente no budismo, Sakra também é descrito como uma pessoa que está ao lado de Brahma, ou Bonten no Japão. Ambos são conhecidos como protetores do budismo. O próprio Brahma é o rei celestial e o principal... literalmente tem spoiler do mangá na religião dos caras. Se você manjar o mínimo de religião, você já sabe o que acontece na história. Porque essas histórias são basicamente recontagens com muita ação desses conceitos religiosos deles. Tem um anime chamado Junichi Taisen, que é um Battle Royale com os signos do zodíaco chinês. Ou seja, tem um personagem que representa o touro, outro rato, outro cão, e por aí vai. Só que se você já sabe sobre a história de como o zodíaco chinês foi formado, você já sabe o final. Porque a ordem do... Como é que é? A história original do zodíaco chinês é que teve uma... Resumindo, teve uma corrida. E aí a colocação dos animais do zodíaco chinês se dá de acordo com cada um, com a ordem de chegada de cada um. E nesse anime, nesse Junichi Taisen, a ordem da morte das pessoas é tipo do último colocado até o primeiro colocado da corrida. Então se você manja o mínimo de cultura asiática, você já sabe o final do negócio, tá ligado? Deus do budismo. Enquanto no hinduísmo Brahma é conhecido como Deus Criador, no budismo ele é conhecido por dominar o reino do renascimento. Eu comento isso aqui porque ainda não vimos qual é a expansão de domínio do Geto, mas eu não me espantaria se ela fosse uma referência a Brahma, já que ele e Gojo também são descritos lado a lado como feiticeiros mais fortes. Mas eu acho que sobre mudras é basicamente isso. Eu sei que essa porra é um pouco confusa, fica falando, mas se você prestar bastante atenção, você consegue entender basicamente onde eu quero chegar. Agora a gente vai falar sobre as referências ao Buda em Jujutsu Kaisen. Quem é o Buda? É o Gojo? É o Geto? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas a gente precisa voltar lá no arco do passado do Gojo para entender essas referências. Jornada pro Oeste é um dos 4 grandes romances clássicos da China. Embora não seja o personagem principal, os primeiros 7 capítulos são dedicados a Su Wukong. E ele acabou ficando mais popular de todos eles, né? É que o Wukong acaba... A história dele é importante para entender o resto da história. Sobre como ele nasce, como ele fica preso debaixo da pedra, como o Tripitaka encontra ele. Mas ele acaba ficando muito popular, porque o Wukong é o primeiro protagonista OP da história da humanidade.
Não o primeiro, mas um dos mais famosos. Ele é egocêntrico, babaca, forte pra caralho, relaxado, não leva nada a sério, mata, destrói todos os deuses, é, é imortal, é literalmente o Power Fantasy da época. Primeiro o Gilgamesh, verdade. É, o pior é que o Gilgamesh é filho da puta também na história. Verdade, verdade. Primeiro registrado o Gilgamesh, pelo menos. O Rei Macaco. Eu já falei sobre o Su Wukong no vídeo falando sobre as referências que Dragon Ball, principalmente os fillers, pegam do conto. O link tá na descrição. Talvez, eu geralmente esqueço de colocar. Existem várias referências de Jujutsu pra lenda. Toji se refere a si mesmo como um macaco por não saber usar o Jujutsu. É porque o Enuma Elish, né, que é o mito de criação babilônico... Babilônico não, esqueci. De onde que é o Gilgamesh, caralho? Cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Que é da cultura sumérica. Ele é sumério, isso. É o mito sumério de criação, isso, obrigado. Ele não é teoricamente não é um texto de ficção, né? O Jornada pro Oeste não se trata de um texto de criação de mundo nem nada. Ele é uma ficção. Ele é uma ficção religiosa, com várias mensagens baseadas em um fato real, que é a viagem do Tripitaka, que realmente aconteceu. E você pode visitar os pontos que ele foi. Ele ficou na Índia durante um tempo e tal, voltou para o reino, virou conselheiro do rei ou algo do tipo, e por aí vai. Mas não é uma ficção. O Enuma Elish, ele não foi escrito como ficção nesse sentido. Ele é um mito de criação da religião deles. Toji, assim como Su Wukong, é um exilado. Su Wukong no caso do Reino dos Céus, Toji da Sociedade Jujutsu. Toji é o mais forte possível que o humano pode chegar sem usar Jujutsu. Se Geto se refere a todos os humanos que não são feiticeiros Jujutsu como macacos, isso torna Toji simbolicamente o mais forte dos macacos, o rei dos macacos. Toji também acaba usando um bastão para lutar. Essa conexão aí foi muito legal, hein? Que se estende ou comprime com base se as 4 peças conectadas por correntes estão ou não estão juntas. A arma mais famosa e icônica de Su Wukong, provavelmente como você já deve saber, é o bastão que ele usa que pode mudar de tamanho. Essa conexão foi Sim, legal. O bastão mágico de Dragon Ball também veio daí. Em Jornada pro Oeste, Su Wukong poderia irritar qualquer um, derrotar qualquer um, mas quem conseguiu pará-lo de fato foi nada mais nada menos que Buda, em Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. Gojo, assim como Siddhartha Gautama, o Buda, é uma anomalia, no sentido de que ele não é qualquer um. Desde o seu nascimento ele era referenciado. Na tradição budista existem pinturas que simbolizam o nascimento de Buda, e até um mito famoso que a gente vai falar daqui a pouco. Em Jujutsu há falas de que quando Gojo nasceu, a balança do mundo foi mudada e blá blá blá. Sua luta com Toji, o momento em que ele se desprende do padrão ensinado no Jujutsu, enxergando a verdadeira natureza da energia amaldiçoada e usando técnicas reversas, são importantes porque, antes de vitória contra o inimigo poderoso, o caminho de um feiticeiro é essencialmente o sofrimento. Libertar-se desse sofrimento é alcançar a iluminação, e para um feiticeiro chegar a esse ponto é preciso ganhar um certo nível de compreensão e consciência sobre todo o mistério da energia amaldiçoada. Depois de sua iluminação, ou despertar, chame como quiser, Gojo se torna um professor, assim como Siddhartha, que prega o Dharma para Isso eu comento no meu vídeo, essa parte da iluminação e tal, virar professor eu comento. Ajudar os outros a alcançar essa iluminação. Gojo cuida e ajuda outros feiticeiros a crescerem fortes para libertá-los de seu sofrimento. O mundo é rodeado de mitos. Um deles é o de que Buda, ainda um menino, disse: "Entre o céu e a terra eu sou o mais honrado." Eu comento isso no vídeo. Eu sempre achei essa frase estranha, porque é uma frase meio egoísta, meio metida. E depois do vídeo, eu descobri que isso é tipo uma fake news histórica. Só que essa não é a frase inteira. A frase inteira é: entre o céu e a terra eu sou mais honrado. No caso tem várias versões. Abaixo do céu e acima da terra, ou acima dos céus e da terra, eu sou mais honrado. E aí a frase continua: eu irei dissipar o sofrimento do mundo. Só que mesmo assim eu sempre achei essa frase meio estranha. Aí depois eu descobri que era uma fake news, mas aí eu não ia refazer o vídeo, porque o vídeo já está disponível para membro há muito tempo. Essa frase em Jujutsu Kaisen é usada 2 vezes, e você também pode ver ela sendo usada em Record of Ragnarok. Mas qual é exatamente o problema dela? Essa frase frequentemente atribuída a Siddhartha Gautama, na verdade nunca foi dita por ele. Inclusive, Maso Daoi, ou mais comumente Mestre Matsu, um dos mais famosos mestres de Zen da história, ao ouvir essa frase disse, abre aspas, "se eu estivesse lá nesse momento, eu o teria matado a pauladas e jogado sua carne para os cachorros." Budismo #religião da paz.
Eu entendo o propósito dessa frase na história de Jujutsu ali, para você fazer esses paralelos entre Buda e Gojo, mas saiba que Buda nunca falou isso. Então nós temos o aluno de Gojo, Itadori, que está no processo desse despertar. Importante ressaltar que a ideia do despertar ou da iluminação não é exatamente a mesma. O Gojo foi iluminado, entre aspas, através da técnica reversa e da compreensão da energia amaldiçoada. Mas, por exemplo, quando a gente pega toda a natureza de Rei e a ideia de Sukuna de um verdadeiro Jujutsu, parece indicar que o personagem já passou pelo mesmo processo que Gojo, só que de uma forma diferente. A ideia da iluminação usada aqui é se fortalecer como um usuário do Jujutsu. Para Itadori, o processo de iluminação pode vir do elemento que ele parece ter um domínio maior do que outras pessoas, o Black Flash, uma técnica que não pode ser facilmente usada por todo mundo e ninguém consegue usá-la conscientemente 100% das vezes. Quanto mais ele aprende sobre o Black Flash ou Kokuzen, mais próximo ele está do núcleo fundamental da energia amaldiçoada. Se a iluminação de Gojo é alcançada através da técnica amaldiçoada reversa, então a de Itadori é através do Kokuzen. É um acerto crítico, né? O Gege fez uma explicação gigante que é um acerto crítico. Literalmente a mecânica de um acerto crítico de um RPG. Então temos uma última iluminação, um despertar contrário ao de Gojo, vindo de Suguru Geto. Seu papel é o de contraste com Gojo como sendo a figura de Buda. Geto não é o escolhido de nada, sua família era comum, seu nascimento não era pronunciado nem qualquer besteira do tipo. Gojo teve o seu despertar após uma luta, ao ar livre, ele é desenhado voando pelos céus. Geto teve seu despertar em um ambiente fechado, um banheiro. Seu papel também é o oposto e até a sua aparência. Gojo se manteve como um professor de Jujutsu, ajudando os mais fracos, tanto os humanos normais quanto seus alunos, apesar de ainda ter a aparência de um simples professor. Geto, por sua vez, colocou um manto de monge e deixou de ajudar os fracos, rejeitou os não feiticeiros e criou um culto que, ao invés de buscar a iluminação como Gojo faz, impõe os seus próprios meios, contrastando com a natureza compassiva de Buda. Inclusive na escolha do visual, além do manto de monge, o Geto também usa brincos que alongam os lóbulos de sua orelha, que também são usados por Buda para simbolizar sua nobreza. E também, em uma imagem colorida, Geto é colocado exatamente como um Buda, mas os mudras de sua mão estão no contrário, ou seja, enquanto Buda levanta a mão direita, ele levanta a mão esquerda. E quem se curva a ele é uma maldição, não humano. Ele não oferece salvação. A própria natureza de suas habilidades exige a submissão. Ele é o contrário de Buda, o contrário de Gojo, mas assim como seu rival, alguém que também sofreu um despertar. Eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom o vídeo. Bem legal. Várias informações muito fodas. Parabéns ao Aizen pelo vídeo. Uma pena ele não ter mais visualização do que isso, porque é um vídeo bem legal. Acho que seria mais bacana se a comunidade brasileira se interessasse mais por esse tipo de coisa. Infelizmente o meu vídeo é diferente do dele. Felizmente o vídeo de amanhã que vai sair é diferente e comenta sobre outras coisitas. Que vai ser Se juntar os dois, você vai sair simplesmente big brain de simbolismo em Jujutsu Kaisen. Vai ser o curso de Geigetologia. O cubismo, né? Esse aqui vai ser o Geigetologia. Tá bem legal. Eu vou falar sobre... Vai sair amanhã, né? Eu posso dar spoiler. Vou falar sobre os venenos do budismo. Ih, rapaz, o bagulho vai ser doido. Bem legal. Agora... vamos